Das do Serigi. Olá, o programa que você vai ouvir agora fala da cultura e da arte de Sergipe, o menor estado do Brasil. Não conhece? Nem ouviu falar? Como? Ai, égua! Não sabe o que tá perdendo, viu? Pense numa coisa boa. Não tem problema, você pode viajar com a gente a partir de agora, nesse rádio documentário, uma produção dos estudantes de comunicação da Universidade Tiradentes. Estância, estância, estância. Quem nunca lhe viu de perto tem que vir lhe visitar. Às margens do rio Piauitinga, em Sergipe, um pescador inquieto e apaixonado por fogos tenta criar algo inusitado para alegrar as noites de festejos juninos na cidade onde brincar com fogo sempre foi algo muito sério. Para resgatar essa história, a professora de artes Andréia Cardoso viajou no tempo para saber como surgiu o barco de fogo. Chico Surdo residia no bairro Botequim e ele era funcionário público municipal, ele era jardineiro da prefeitura. As filhas me falaram que ele tinha um desejo muito grande de ser marinheiro, né? Mas não alcançou. Nas horas vagas, ele trabalhava também como pescador e gostava muito da cultura popular. Então ele era muito de organizar festa na rua para a comunidade. Então ele ornamentava, fazia as danças na própria residência, fazia os barcos. Então Chico Surdo, ele foi aquele homem assim que tentou dentro do espaço dele alegrar, né? Na verdade é dar vida à sua própria rua. Localizado na região nordeste do Brasil, o município de Estância integra a microrregião do litoral sul de Sergipe. Além de sua expressiva movimentação de grupos folclóricos e comidas típicas, a cidade já recebeu títulos como Berço da Cultura Sergipana, Princesa do Piauitinga e Cidade Jardim. Estância é destaque na pirotecnia e por esse motivo é conhecida no mundo como a capital brasileira do barco de fogo. Em um dos seus cordéis, Antônio Batista conta um pouco da história da cidade. Nasceu no Porto da Areia a nossa querida Estância, um bairro que no passado teve a sua importância por crescimento econômico da cidade de Estância. Chegamos a ser conhecido como o melhor São João e saiu do Porto da Areia essa grande contribuição com todos os batuqueiros e os grandes fogueteiros que animam nosso São João. Brindando com os amigos a força da poesia, topei várias barreiras, isso em menos de um dia, sabendo que eu sou poeta, toda Estância me dizia, bem-vindo à nossa Estância, amigo da poesia. Estância, tu és linda e formosa, tu és a grande rosa que perfuma meu jardim, foi assim que o monarca, quando por aqui passou, como jardim de Sergipe, ele o abençoou. Estância de Pedro Homem, este fiel fundador, esta terra abençoada, muitos filhos bom gerou, destacamos Gilberto Amado, este filho estimado que o mundo conquistou. Estância dos casarões, dos belíssimos medievais, contemplamos seus belos rios, com seus lindos matagais, aonde os pássaros cantam para melhorar seu encanto na Copa dos Palmeirais. Entre um nó e outro, o fogueteiro Francisco da Silva Cardoso, popularmente conhecido como Chico Surdo, consegue prender ao arame esticado ali mesmo no meio da rua uma espada, que é um fogo de artifício feito de bambu, argila, limalha e pólvora. Quando a espada é acesa, ela corre de um lado para o outro. A professora Andréia Cardoso descobriu os detalhes desse processo. Pela criatividade dele, Chico Surdo começou a tentar. Então, ele foi, na verdade, eu acredito que um inventor a partir de algo que ele talvez nem tenha visto, mas ouvido falar. A casa dele era um laboratório. Foram várias tentativas. E quem vê alguém fazer e vai fazer, não precisa ter tantas tentativas, tantos erros. Porque você já viu, você já sabe como é que faz. Você pode até errar, mas não virar um laboratório de anos e anos para que algo dê certo. Ei, meu arrasta-pé! Vamos navegar com Fábio de Estância no barco de fogo!
inconformado, ele queria mais. Lá vem o mensageiro de sonhos, no candente a lumiar. Chico Surdo queria algo que retratasse o seu dia a dia. Fez um barco de papelão e prendeu junto com a espada e fez o mesmo processo anterior. Nasceu assim um barco voador que corria no impulso do fogo. A técnica foi aperfeiçoada até se transformar na atividade econômica cultural que hoje exibe a tradição para todo o país. Acorda, fogueteiro, pisa pólvora no ar, busca pé, barco de fogo, o forró vai começar. É sob a influência da lua que começa a tirada do bambu, principal matéria-prima para a confecção dos fogos que impulsionam o barco de fogo. O fogueteiro Enoque dos Santos explica a importância da retirada do bambu no período correto. A madeira do bambu é madeira fiche e ela é úmida. E quando a lua está sobre a parte superior da terra, ela suga a umidez, por isso fica uma madeira fraquíssima. E essa é a história de a gente tirar o bambu no escuro. Aí dá 1, 2, 3 anos. Mas se ao contrário, na mesma semana, depois que tiver seca, pode olhar que está aquele pó. É o gorgulho, é um bichozinho que é extraído da própria madeira, gera e perfura a madeira todinha, se perde o trabalho e perde até a força, a vontade de continuar fazendo os capés por causa do prejuízo. O som da batida no pilão dita o ritmo do trabalho. Homens sem camisa, com soquetes nas mãos, pisam a pólvora em um grande pilão com movimentos constantes e ininterruptos. Pisa no maçapê, escorrega, quem não sabe andar, escorrega. Aí o pessoal respondia, pisa no maçapê, escorrega, né? Aí, com a mão direita, escorrega, pisa no maçapê, escorrega, pego no pilão, escorrega. Pisar no maçapê, escorrega, é pra pisar, a pólvora escorrega. Pisar no maçapê, escorrega, não deixar cair no chão, escorrega. Então esse era o ritmo. As músicas cantadas durante o processo se misturam com o som das batidas do pilão. O serviço é pesado, mas a diversão compensa, como explica o fogueteiro Enoque. Das pisas de pólvora, naquela época que os homens pisavam, hoje é substituído pela máquina. Então uma tradição que nós perdemos muito é a identidade, uma tradição primitiva. E que quando a gente ia tirar o bambu, uns ficava com a bebida, com a cachaça, os tocando tambor e uma parte cortando bambu, e a gente ali ia rituando aquele ritmo que era o estilo africano, o estilo da África, né? Tem aqueles tambores da África. Então ali era aquele negócio gostoso e todo mundo cantava e todo mundo bebia, e lá, e quando bebia esquentava mais. Era a mesma coisa na pisa de pólvora. A pisa de pólvora estava pisando ali, se alegrava, tomava uma dose. Aí esquentava, subia o sangue, aquele fogo, aí pegava na mão de pilão. Quando segurava a mão de pilão, a mão dele estava toda encaliçada, aqueles calos assim, mas ele não estava sentindo, que estava animado com aquele negócio. E às vezes as mulheres participavam também, elas eram orgulhosas quando chegava assim, via o pilão, de longe olhava, ia participar. Dizia, saí com fedor de cão, mas a realidade era essa. Havia uma participação popular. Enquanto os homens ficavam trabalhando em volta do pilão, a família, vizinhos e amigos dançavam e bebiam durante todo o processo, transformando o momento de trabalho em uma verdadeira festa. O som ritmado produzido pelos homens acabou despertando nas mulheres o interesse pela dança. E assim surgiu o grupo que representa a cultura junina de Estância, a Batucada. Dona Zefinha, mestre da Batucada Buscapé, lembra da origem do grupo em Estância. Não existia batucada, existia pisa-pólvora. Pisa-pólvora quer dizer o quê? Era os homens
pisando a pólvora no pilão e as mulheres em volta cantando e dançando. Não existia batucada, existia pisa-pólvora. Daí sempre tem um mais esperto, mais curioso, vamos formar uma batucada no caso. Aí formou a batucada, homens e mulheres, que saía pelas ruas cantando e dançando. Mas o pisa-pólvora é em volta do pilão, os homens pisando a pólvora e as mulheres ao redor dançando e cantando. Aí ela foi fundada em 12 de fevereiro de 85 e não tem idade para brincar a batucada, de 4 anos até 50, 60, dependendo da pessoa que queira. E estou lutando há 29 anos. O som do tamanco que faz o barulhinho que é do samba de coco, como chamam. E sem os tamancos não tem som. E o tamanco é feito de sucupira, da madeira chamada sucupira. E sou eu quem confecciono. Outra parte fundamental da batucada são os sambas de roda, que geralmente são usados por todos os grupos. Quase todas as batucadas, que aqui na Estância tem parece que 8 batucadas, são as mesmas músicas, só muda o nome da batucada. A música Samba de Coco é uma das mais cantadas pelos repentistas. Estância, 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 quem nunca lhe viu de perto precisa lhe visitar. Pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor, São João pra se brincar. Tornando-se repertório obrigatório nas batucadas. Apesar dela ser bastante conhecida em todo o estado de Sergipe, poucos sabem que ela é de autoria da compositora estanciana Raimunda Andrelina. Tem muita gente que não sabe pelo fato de o compositor não aparece muito, né? Quem aparece é o cantor. Então tem muita gente hoje que diz assim, essa música é sua. Os rastros de luzes e sons que cortam as noites estancianas são sinais do Barco de Fogo. Feito de madeira leve, papel colorido e fogos de artifícios, ele percorre sobre um arame suspenso por cabos de madeira de aproximadamente 5 metros de altura, chamados de tesouras. O Barco de Fogo consegue percorrer em média 300 metros. Algumas invenções mais modernas já conseguem fazer mais de 4 voltas. Ele ilumina as ruas e os olhos de quem assiste ao espetáculo. Sou fã do Barco de Fogo, é uma coisa mais linda. Você que não conhece, venha à Estância e venha conhecer o que é o Barco de Fogo. O Barco de Fogo é visto não apenas como um símbolo dos festejos juninos de Estância, mas como um verdadeiro conhecimento que é passado a cada geração, desde a década de 30, com o objetivo de manter viva a história da comunidade através da cultura local. Esse conhecimento envolve todas as etapas, desde a tirada do bambu na mata, o pisa-pólvora, a batucada, as espadas, busca-pés e, enfim, o Barco de Fogo. Estância, tradição, cultura, forró, alegria, Estância. Mas não basta a tradição existir. Ela precisa de incentivo e divulgação para que seja fortalecida e perpetuada. O ator e radialista Luiz Carlos de Santi criou a frase capital brasileira do Barco de Fogo quando foi secretário de Cultura do município e divulgou de tal forma que hoje o título já é reconhecido mundialmente, lhe rendendo até homenagens em agradecimento pelo seu trabalho. Com comunicação, mídia, você tem que vender uma marca. Então, se as televisões vierem e ficarem apenas falando do São João como São João, fica um São João como um São João aberto. É necessário você criar um foco, criar uma marca para vender essa marca. Então, eu achei que o Barco de Fogo era essa marca, e até hoje, é o símbolo da nossa cultura. Então, eu criei o slogan Estância, capital brasileira do Barco de Fogo. Por quê? Como as TVs agora são mundiais, os programas passam no mundo inteiro, as redes sociais, tudo que sai é visto pelo mundo inteiro, eu queria que alguém, em qualquer lugar do mundo, quando visse o Barco de Fogo, as imagens, soubesse que era no Brasil que ele existia. Por isso, capital brasileira, para associar a manifestação cultural ao país. Porque se você botasse capital mundial do Barco de Fogo, onde é essa cidade? Em que parte do mundo? Por isso a necessidade de localizar
como capital brasileira do barco de fogo, capital brasileira, para que qualquer pessoa no mundo inteiro pudesse saber que país tinha. E no país, a localização do estado, e no estado, a localização da cidade, que é essa distância. Então foi esse slogan que foi criado e é usado até hoje, e acho até que já faz parte até da cultura da cidade, o slogan Estância, capital do barco de fogo. A admiração dos moradores pelo barco de fogo é tão grande que ele já foi tema de quadrilhas juninas e até escolas de samba. Outra tradição de Estância, como revela o artista plástico Robson de Fran. A escolha do tema foi o seguinte: em primeiro lugar, porque o criador do barco de fogo foi morador do nosso bairro. O barco de fogo praticamente foi criado no nosso bairro, no bairro Botequim. Em segundo lugar, para homenagear o nosso conterrâneo, né, do nosso bairro. E em terceiro lugar, para mostrar ao povo da Estância quem foi o criador do barco de fogo, quem foi Chico Surdo, e contar um pouco da sua história. O barco de fogo é responsável também pela movimentação econômica no município, principalmente no período junino. A maioria dos fogueteiros precisa de ajuda de custos e incentivos da prefeitura, mas a sobrevivência vem da venda do artefato dentro do município e em cidades vizinhas. Com o intuito de formalizar a atividade, foi criada a Associação dos Fogueteiros. Isso ajudou no processo para receber recursos e apoios financeiros de órgãos públicos, como conta o presidente da Associação dos Fogueteiros, Valdivino Menezes. A questão da renda é muito relativa do que você investe. Tá? Eu posso pegar aqui e conseguir durante o ano, eu juntar para investir no São João, eu junto assim 3 salários mínimos, que após o São João deve valer aí por 10 salários mínimos, entendeu? Entre 5, 6, a depender, porque você sabe que a quantidade é que faz o volume. Quanto mais eu fizer, mais eu produzir, mais eu vou ganhar. Isso é óbvio. Isso é em qualquer local, em qualquer comércio que você implanta, né? Quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar. É para o dia 24 de junho que os fogueteiros se preparam com o que tem de melhor. Eles fazem barcos bem maiores que os tamanhos originais, capricham na decoração e inventam novos modelos. Tudo com o objetivo de receber o título tão disputado de melhor fogueteiro do ano. Tem um barco de fogo que é a nossa tradição, na Barão do Rio Branco, com grande concentração, a queima de luz da pé, na frente da catedral, o povo todo vibrando. Vamos resgatar nossa... Cada fogueteiro tem sua estratégia para ganhar o concurso. Adenilson da Conceição, mais conhecido como Cride, dá algumas dicas. É o seu segredo, né? De você, enfeitamento do barco, de sua criatividade do barco, como é que você vai se preparar o barco, tentar fazer um barco de fogo com pouca fumaça, essas coisas, entendeu? Ainda não foi concluído o processo para tombamento do barco de fogo como patrimônio cultural e material de Sergipe pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM. Mas no dia 11 de junho, aniversário de Chico Surdo, foi instituído o Dia do Barco de Fogo, através da Lei Estadual 117 de 2011. A professora Andréia Cardoso fala da importância dessa data para a cultura popular de Sergipe. O Barco de Fogo só existe hoje graças a Chico Surdo. Acho que se Chico Surdo não tivesse dado esse impulso, dado essa colaboração em passar, em perpetuar a memória do barco, hoje nós não teríamos essa manifestação e essa tradição dentro da nossa cidade. O barco de fogo é um patrimônio que já ultrapassou as barreiras do município e já é um símbolo de Sergipe e único no Brasil. Ele influencia diretamente na configuração cultural e econômica de Estância e representa, acima de tudo, os costumes e tradições culturais de uma sociedade. Você acabou de ouvir o radiodocumentário O Barco que Voa no Impulso do Fogo. Esta é uma produção dos alunos do 7º período do curso de jornalismo, Diogo Oliveira e Michele Costa. Técnica de Alisson Lima, orientação das professoras Deise Dias e Thalita Deda.
Serigi. Essa é uma parceria entre a Universidade Tiradentes de Sergipe, Brasil, e a Universidade